Boa noite, meninas do meu Brasil! Vamos para uma live do top 5 para manter a massa magra ou aumentar ainda a massa magra em plena menopausa. Hoje nós vamos receber a visita, teremos aqui a companhia de uma super amiga minha, Maísa. A gente já fez uma pós-graduação juntas lá em São Paulo e aí eu convidei ela para fazer essa live, porque ela é nutróloga e trabalha muito com isso, com questão de massa magra e emagrecimento. Nós vamos conversar com ela hoje. Ai. Deixa eu me arrumar aqui. Ui! Problemas técnicos. Pronto, ajustei. Gente, eu tava com uma saudade de fazer live com vocês. Vocês não têm ideia, né? A gente veio numa semana assim, super live todo dia. Obrigada, Antônio. Boa noite. Obrigada pelo carinho. Gente, boa noite. Ó, mas tô muito feliz de estar de volta aqui com as nossas lives da semana. Eu acho que vocês também, né? Recebi várias mensagens de pessoas pedindo: volta pra live, vamos fazer live. Não é possível que não tenha live hoje também, não sei o quê. E aí hoje, finalmente, vamos voltar. E vamos começar bem, já com essa questão de massa magra, que é um assunto que interessa muita gente, né? Porque é muito importante a gente manter a nossa massa magra lá em cima e diminuir a massa gorda, né? É o objetivo de toda pessoa, né? Nem só de toda mulher e nem só de quem tá na menopausa. Boa noite. Deixa eu ver se a Maísa já tá aqui. Ah, já tá, olha só. Vambora. Maísa, saudade de você também. Vem pra cá. Já chamei. Ah, olá! E aí, Oi, Bi! que saudade de você! Muito bom, né? Muito bom! Pronto. Calma aí que eu não sou boa com essas tecnologias aqui. Deixa eu só tentar colocar um filtro. Eita, como é que põe? Achei. Pronto. E lá precisa de filtro, Maísa? Opa, Precisa de essa hora filtro? da noite? Pelo amor de Deus, não precisa nada. E aí, Opa, minha filha, sempre me é bom. conta. Estamos aqui para falar muito bem, né, de massa magra. Vamos embora. Vamos falar o que a gente precisa fazer pra gente manter a massa magra. Por que é tão difícil, né, manter a massa magra, principalmente durante a menopausa? Eu abri É um caixinha aqui de processo perguntas, tá natural, né? cheio de perguntas. Hã? É um processo natural, né, Bi, do envelhecimento, né? A gente perde mesmo a massa muscular com o processo do envelhecimento. É uma das características do envelhecimento, né? O que acontece com o nosso corpo é que a gente acaba transformando, aumentando a quantidade de gordura e reduzindo a quantidade de massa muscular. Isso até tem um nome na medicina, né? Quando a gente principalmente associa a perda de massa muscular com a perda da função, que é a chamada sarcopenia, que muita gente tem falado recentemente, tem saído bastante estudo, ficou muito claro no período de Covid, mas também é algo extremamente importante para a mulher na menopausa. O pessoal tem perdido muito massa magra com Covid. Muito, muito. Essa recuperação pós-Covid, pós-CTI. É bem difícil. Depois a gente faz uma live só sobre isso. Porque aí dá o tema pra caramba. As crianças estão acordadas até agora, gente. Desespero total aqui, mas tudo bem. Vamos continuar. Deixa eu abrir aqui umas perguntas pra você que a gente já vai entrando no tema. Aqui, essa pergunta sempre me faz. O que é bom, assim, antes e depois de ir para uma musculação, de fazer um treino? O que você recomenda? Tá, acho que eu prefiro falar um pouquinho antes do processo em si, para depois a gente focar nos top 5, né? Eu gostei bastante da sua aula de suplemento na menopausa e eu acabei me baseando aí para a gente poder focar também em massa muscular. Então, como eu já falei um pouquinho, o processo da menopausa, que é próprio do envelhecimento da mulher e com diversas alterações hormonais, a gente tem um aumento de massa magra e uma diminuição, um aumento de massa de gordura e uma diminuição de massa muscular. Só que somadas às alterações hormonais da própria menopausa, a gente tem uma redução do gasto energético e também uma alteração das necessidades nutricionais, que a gente começa a perceber com bastante frequência que as pessoas não estão consumindo a quantidade adequada de proteína. E se a gente tiver um desequilíbrio entre o consumo e o maior gasto, que é próprio do envelhecimento e também do processo da menopausa,
acaba ficando uma conta negativa, né? E eu tenho certeza que as suas alunas, as suas seguidoras te conhecem. A gente está falando aqui muito mais do que a parte estética, né, Bia? Assim, Com a certeza. gente não está falando de uma barriga tanquinho ou de uma coxa bem musculosa, não. A gente está falando de independência, de autonomia, de envelhecer com saúde e de qualidade de vida, né? Isso que é fundamental a gente deixar bem claro. Com certeza. É. E o que que você recomenda, assim? Então, qual seria o top 5? Vamos começar aos poucos. Coisa número um, Bom, para o a gente primeiro, priorizar a nossa massa magra. o primeiro, sem a menor dúvida, é exercício resistido, né? Então, tem que ter algum estímulo de anabolismo do nosso músculo. E o que a gente faz para que isso aconteça é dar uma resistência para que ele cresça. Então, isso é musculação, né? Você pode fazer musculação na academia com peso, ou pode fazer em casa com o peso do próprio corpo. Mas precisa ter uma barreira de fortalecimento para que haja um crescimento muscular. Então, é o primeiro e mais fundamental. O que é importante falar é que o exercício resistido, ele não previne o aparecimento da sarcopenia, mas ele como se desse uma estancada no processo. Então ele meio que impede que o processo se estenda, né? Ele se prolongue muito. Então isso é fundamental para a gente tentar dar aquela equilibrada e parar o processo da perda de massa muscular. A gente começa a ver um bom resultado com 3 meses. Então, é um período relativamente curto para que a pessoa tenha uma mudança realmente da sua estrutura corporal. A frequência precisa ser no mínimo 2 vezes por semana e precisa ser aquele exercício bem feito, sabe? 2 vezes por semana já resolve? Já dá, já dá. Pelo menos 2 vezes. Menos do que isso não dá. E num prazo de 3 meses já dá para ter uma boa resposta. E o que que é, assim, por exemplo, Pilates resolve? Serve? Acho que ajuda, ajuda. Talvez não seja o ideal, mas é um exercício que tem pouco atrito, que não prejudica tanto a articulação, mas acho que precisa ser sempre guiado com algum tipo de orientação, né? Existe uma diferença muito grande entre você fazer sozinha e você fazer com algum tipo de orientação, porque pode levar a alguma lesão, né? Não é um exercício isento de alguma lesão, mas fazendo com acompanhamento certinho, a resposta é muito boa. Eu gosto de Pilates, eu acho um bom exercício. E, por exemplo, hidroginástica? Hidroginástica não tem atrito, né? Então ele não tem aquele estímulo realmente de crescimento anabólico. Ele ajuda como exercício aeróbico e para pessoas que estão acima do peso ou que têm algum problema articular, acho que é um bom começo. Mas com fortalecimento muscular, a sua resposta a qualquer tipo de fisioterapia vai ser com certeza muito melhor. E tem, assim, idade ou qualquer pessoa pode começar a fazer essa musculação? Aí tem que ver algumas recomendações médicas, né? De ortopedia, enfim, se tiver alguma lesão já instalada ou não. Mas quanto antes começar, melhor. O que os estudos mostram é que nos 3 primeiros anos iniciais da menopausa é que se instala mais fortemente a perda de massa muscular. Então, se você já tiver um histórico de praticar musculação antes de entrar na menopausa, com certeza a sua evolução vai ser mais lenta. Mas principalmente nos primeiros 3 anos. E geralmente, se a gente pensar que a média brasileira de início da menopausa é em torno de 50 anos e que a expectativa de vida da mulher é de 80, é muito tempo que a mulher vive na pós-menopausa. É muito tempo, é quase um terço da vida, né? Então, se a gente puder preservar a massa muscular, que é um tecido protetor, com certeza vai evoluir muito melhor ao longo de todo o processo de envelhecimento. Então, perguntando se yoga serve. Ai, nem sei como é que é yoga, mas yoga não tem muita resistência. Acho que é mais cabeça, não? Não sei. Alguém tá comentando alguma coisa aí de yoga? Estou perguntando se yoga serve para substituir a musculação. Não, para substituir com certeza não. Acho que pode Musculação, ser não. alguma coisa adjuvante, mas para substituir com certeza não. Mas ajuda, E, ajuda. então, que É importante se exercício, manter. né, gente? Impressionante como ajuda. Sim, acho que é importante se manter ativa, né? Isso que acho que é o passo fundamental. E se fizer exercício resistido, com certeza você vai conseguir prevenir essa perda de massa muscular.
Então vamos pro top 2. Top 2, ingestão de proteína. Por incrível que pareça, as Isso aí pessoas vai dar o estão... que falar, hein? É o quê? Isso dá o que falar, vamos lá. As pessoas não estão consumindo proteína de uma forma adequada, né? Os estudos mostram que se a gente mantiver uma taxa de 0,8 gramas por quilo por dia de ingestão de proteína, a gente consegue equilibrar a nossa perda e a nossa síntese de massa muscular. Ou seja, a conta fica ali equilibrada. O quanto a gente perde de massa muscular. 0,8 por quilo por dia. Então vamos dar um 0,8 exemplo aí. Uma mulher de 60 quilos. seria em torno de 48 gramas de proteína por dia. Aí, por exemplo, um frango, 100 gramas de um peito de frango tem mais ou menos quanto? 100 gramas de frango não significa 100 gramas de proteína. Isso, então, Tá? tem mais ou menos Dá em quanto? torno de 20 a 25 20. gramas. É. A gente Então é precisa pouco. comer umas 40, 45. Isso, tem que aumentar aí. Uma coisa importante de falar também, eu nem tinha pensado em falar nisso, mas é importante. A gente tem um limite de ingestão de proteína a cada refeição. A gente não consegue metabolizar acima de 25 a 30 gramas de proteína por refeição. Então não Então, adianta ir para uma churrascaria e achar que vai resolver o não, problema. não. E a gente tem que ter uma ingestão de proteína durante todas as refeições do dia, inclusive nos lanches. Então as pessoas até tentam comer, por exemplo, ovo no café da manhã, na hora do almoço comer alguma proteína animal, frango, peixe, carne, enfim. Mas é importante também nos lanches intermediários. Se a pessoa estiver habituada a fazer, também precisa fazer uso de alguma proteína. Ó, estão falando aqui de whey. É. Olha, eu sou uma entusiasta de whey. Eu acho que o whey é muito bom, muito bom. Quanto mais eu estudo o whey, mais eu fico fascinada assim pelas ações. Eu acho que ele é muito prático, então não O tem whey é aquela muito bom, né? desculpa de não vou levar ovo cozido para comer na hora do intervalo, né? É difícil mesmo, né? Se não é uma coisa que é o seu hábito, é bem difícil. E o whey não, é um pozinho que você pode misturar em água e vai bem. Hoje em dia tem um monte de sabor diferente e acho que vai muito bem. Só para continuar naquelas contas. Então, 0,8 é para a gente manter o equilíbrio. O que os estudos mostram é que as pessoas estão consumindo metade disso. Então, tá 0,4 gramas de proteína por quilo por dia. Então, isso desequilibra demais a conta, né? Então, o que a gente está quebrando de massa muscular é muito mais do que o que a gente está conseguindo produzir com a proteína que a gente está ingerindo. Então, a gente sempre precisa ficar atento a isso. E tem estudo, por exemplo, só para fazer uma analogia, com pacientes de terapia intensiva que precisam de 2 a 2,5 gramas de proteína por quilo por dia. Só para ver como que é o processo inflamatório e processo catabólico, né? Como é importante mesmo a ingestão de proteína. E diferente da musculação, a ingestão proteica adequada, ela previne e retarda a perda de massa muscular. Então, é uma coisa que você pode fazer antes de entrar na menopausa, antes de iniciar um processo de perda de massa magra, relativamente fácil, porque o whey é tranquilo de tomar, ou até mesmo aumentar a ingestão proteica de outras fontes, e você vai prevenir e retardar o processo de sarcopenia. Muito bom. Ó, estão perguntando aí de creatina. Eu Ó, gostei dessa história de que o máximo por refeição seria mais ou menos uns 25 gramas. Porque tem gente que acha que vou comer pra caramba 3 bifes e vou resolver o problema. A gente acaba tendo esse limite e acaba perdendo ou através da urina ou através das fezes e acaba não conseguindo digerir mesmo, né? Criar uns aminoácidos. E inflama, né? Sim, Acaba sim, tudo em inflamando. excesso, né? Tudo em excesso. Mas se a gente fizer uma ingestão fracionada, aí funciona super bem. E aí me fala aí, qualquer whey serve? Vocês recomendam algum whey específico? Tem alguma coisa, um jeito bom de escolher o whey? Existem alguns tipos de whey diferentes. Então, o menos purificado, eu diria, o menos refinado, todos eles são industrializados, né? Eles passam por um processo industrial.
o primeiro refinamento dele, vamos dizer assim, é o whey concentrado. Então, ele tem todas as moléculas ali de aminoácidos, de proteínas, enfim, todas elas intactas. Quanto mais refinamento a gente vai tendo desse whey, ele vai como se estivesse quebrando algumas moléculas da proteína. O whey é a proteína do soro do leite. Então, o whey, depois dele ficar concentrado, ele passa a ser hidrolisado. E aí, no último processo, ele se torna isolado. O isolado, ele é interessante para pessoas que têm intolerância à lactose. Mas fora isso, não acho que ele tem uma indicação assim para todas as pessoas, e porque o custo dele acaba sendo mais caro. O processo de refinamento dele industrial acaba onerando muito o produto. E a diferença em termos de digestão é que o whey concentrado, ele tem uma digestão um pouquinho mais lenta do que o whey isolado. Então só precisa prestar atenção qual que é o seu objetivo. Se você quer uma proteína rápida, e aí seria o isolado, de fácil absorção, de rápida absorção, seria o isolado. Ou se você quer uma de uma digestão mais lenta, que seria o concentrado. Tem no mercado também bastante que como se fossem eles misturados. Então tem o mais comum, é o hidrolisado e isolado, que eu acho que é um bom custo-benefício. Então, para começar de cara, já vai para o hidrolisado e isolado. É o que eu mais gosto. Geralmente eu recomendo esse também. E falaram Porque que o outro também, acho que concentrado, eu pelo menos tenho essa experiência que as pessoas têm sempre alguma reaçãozinha, da espinha, sim. ou, sei lá, incha, sei lá, tem sempre alguma reclamação quando eu permito que use o concentrado, sabe? Uhum. Não percebe isso, não? Olha, para falar a verdade, eu nem oriento. O concentrado é muito rápido. Nunca passa, né? É porque às vezes tem gente que já tá tomando, né? Não, eu não gosto de whey porque eu fico com a cara cheia de espinha. Uhum. Mas geralmente é o tal do whey concentrado. Eu acho que é o barato que sai caro. Às vezes é melhor pagar um pouquinho mais que... Exatamente. A gente fala do whey. Perguntaram aqui, eu achei interessante, eu acho que isso é uma pergunta bem frequente. Colágeno é um tipo de reposição de proteína também? Não. Pensando em fonte proteica, não. A gente pode pensar em subsídio para articulação, para pele, mas pensar em massa muscular não é para encarar como fonte proteica. Não substitui o whey. Não. E aí estão perguntando assim, pode usar o whey com o quê? Como é que toma esse whey? Aí depende também do seu objetivo. A melhor forma de tomar whey é com água, tá? Porque a gente quer uma proteína geralmente de rápida absorção. Então vamos pensar, por exemplo, que a gente mistura o whey com o leite. A própria proteína do leite, o próprio carboidrato do leite acaba lentificando o processo de digestão da proteína do whey. E não é o que a gente quer. A gente quer uma proteína de rápida absorção. Então o ideal é com água. Eu, particularmente, sou meio viciadinha assim em chá. Então, eu bato whey com chá e acho que fica super gostoso. Dá para tomar também com água de coco. Mas para uma bebida mais concentrada, por exemplo, leite, eu não acho que seja uma boa ideia. E é meio coisa, né? Você pega assim um negócio que vem, tá tudo refinado, todo trabalhado, tirado as coisas lá ruins do leite, e você vai e mistura no leite. Não faz sentido, né? Não faz sentido. É que nem você pegar, sei lá, um uísque de sei lá quantos mil anos e misturar com água. Assim, pô, whey não é pra tomar com leite, né? A gente tem que pensar outras, vixe, eu tomo com leite. Gente, pelo amor de Deus, é pecado fazer isso. A pessoa leva, tipo, trabalheira do cão pra refinar, pra tirar o melhor do leite, e você vai lá e mistura com leite. Faz isso não. É bom misturar com mais alguma coisa, assim, você gosta? Por exemplo, pensando no objetivo da massa magra. Misturar com creatina, MCT, glutamina, sei lá, o que você imagina para misturar com whey que poderia potencializar isso? Especificamente de massa muscular, eu gosto bastante de creatina, tá? Existem alguns pontos importantes de falar. Primeiro ponto fundamental, que é importante a gente desmistificar um pouquinho a creatina, porque as pessoas têm medo de alguma disfunção renal. A gente produz endogenamente a creatina através da ingestão de alguns aminoácidos que a gente consome na nossa alimentação. Então, a gente oferta numa quantidade um pouquinho maior
uma substância, um alimento, um nutriente que a gente já produz endogenamente. Outro ponto importante, precisa sim tomar cuidado com função renal, mas não é alguma coisa para temer, é só ter uma boa orientação, tá? O outro ponto, a creatina, as pessoas reclamam muito que ela incha. De fato, ela retém um pouquinho mais de líquido, mas ela retém líquido dentro do músculo. E para que haja um processo de hipertrofia ou de crescimento muscular, de fortalecimento muscular, a primeira coisa que tem que acontecer é a hidratação muscular. Então, ela faz exatamente o que precisa ser feito de início para que haja um anabolismo, que é um crescimento muscular. Então, ela pode sim, entre aspas, inchar, mas é o processo natural da hipertrofia. Tá? E outro ponto importante, a gente precisa saturar os receptores de creatina. Então, não adianta a gente iniciar a dose de creatina numa quantidade baixinha e manter isso a longo prazo. A gente precisa fazer uma saturação inicial da creatina para depois a gente manter uma dose mais adequada. E é importante frisar também que a creatina tem que tomar independente de treino. Então, é uso realmente diário, independente de fazer ou não atividade física naquele dia. E um outro ponto importante também, a creatina, ela é conhecida, tá, cada vez mais sendo estudada, como um nootrópico. É como se ele desse energia para cérebro, para cognição, para que a gente tenha um raciocínio melhor. Então, acho que com certeza vão surgir novos estudos em breve falando sobre esse efeito nootrópico da creatina, e não especificamente de ganho de massa muscular. Então, eu acho que é um bom suplemento para ganho de massa muscular, não só para mulher, mas acho que é importante ter um acompanhamento por conta desses pontos aí que a creatina tem, para ficar atento. Certo. Aí já daqui a pouco tá todo mundo tomando creatina, whey, as pessoas já estão comprando. Então, acho que tem que ter orientação, sabe? Assim, porque se a Oi? gente for numa... Acho que tem que ter orientação, porque se a Tem gente que ter for numa orientação. loja de suplemento, dá vontade de tomar tudo. Tudo. Porque vendo em teoria, vendo os rótulos, nossa, se a gente acreditar em tudo que está realmente escrito ali, todo mundo vai virar máquina, né? E não Não, é e fica entrega. perdido, né? Fica Sim. perdido, porque depende dos objetivos, depende do que você vai tomar. E me conta uma coisa, você acha bom tomar whey todo santo dia? E a creatina também? Ou só se treinar, antes do treino, depois do treino? O que você acha melhor? Creatina, sim, independente do treino, desde que você tenha uma indicação, tá? Depende da quantidade de treino que você faz, da quantidade de massa muscular que você tem, da sua função renal. Então, tem pontos importantes a serem colocados. Não é simplesmente ir numa loja de suplemento e comprar creatina. Tem tipos diferentes de creatina, então precisa realmente ter uma boa orientação. O whey depende. Depende de quanto que você já consome de proteína e depende também de qual o seu tipo de treino e qual que é o seu objetivo. Então, acho que é uma boa fonte proteica para aumentar a sua ingesta, mas você também consegue com alimentação. Então, eu acho que é uma fonte proteica prática e de rápida e fácil digestão, desde que bem orientada. As pessoas ficam com essa coisa muito de pré e pós-treino, mas é quase tudo industrializado. Então, se a gente puder fugir um pouquinho de coisas que sejam industrializadas e conseguir comer comida de verdade, é o ideal. Mas nem todo mundo consegue. Às vezes as pessoas vão treinar na hora do almoço, ou vão treinar à noite, e aí já não conseguem mais comer um jantar muito adequado. Então precisa tudo orientação e precisa saber qual que é o seu objetivo. Então o whey depende. O whey depende. Tá bom. Vamos pro top 3, então? Bora. Top 3 Que é que meio é? complexo. É muito legal, mas é meio complexo. Que é combater o estresse oxidativo. Então vamos pensar, é meio difícil, para Isso quem não é mesmo. da área, é meio difícil. Então vamos pensar no processo de envelhecimento como um processo que produz mais radicais livres no nosso organismo. Então nossas células vão ficando cada vez mais velhas, cada vez mais idosas e vão acabando perdendo algumas funções e tendo uma produção exagerada de radicais livres. Se a gente não tiver algum processo que combata esse estresse oxidativo, a gente acaba evoluindo com atrofia muscular.
Então, a gente acaba perdendo a função e a quantidade de massa muscular, sarcopenia e, no final aí de um processo, acaba evoluindo à morte. Então, o estresse oxidativo é um processo natural do envelhecimento. O que a gente precisa fazer é lançar a mão de algumas substâncias que sejam antioxidantes para a gente minimizar esse processo que é natural. E a gente fala assim em termos meio difíceis para quem não entende da área, mas nada mais são do que substâncias que protegem o organismo. Então, só para deixar um pouquinho mais claro, vitamina é um poderoso antioxidante, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, ácido alfa-lipoico, que tem na nossa alimentação normal, algumas outras substâncias que têm nomes difíceis, como PQQ, ou então coenzima Q10, que eu sei que você gosta bastante. Então, tem várias substâncias que a gente pode lançar a mão para impedir, ou pelo menos lentificar esse processo de oxidação, e até mesmo uma alimentação saudável pode minimizar esse processo, essa aceleração de processo de oxidação. Entendi. Mas você tem algum que você gosta mais, assim, que age mais nessa parte muscular, que protege mais o nosso músculo? Pensando na Tem questão da massa magra. alguns que são queridinhos, assim, que eu gosto bastante. Eu gosto muito de ácido alfa-lipoico, eu acho que tem uma boa resposta. Gosto muito de coenzima Q10 e de vitamina C. E tenho estudado bastante curcumina. Eu acho que também tem uma boa resposta no processo anti-inflamatório, não especificamente de ganho de massa muscular. Mas acho que se a gente falar em alimentação saudável, rica em verduras e frutas e legumes, já são alimentos que têm bastante quantidade de substâncias antioxidantes. Então já é um começo, né? Porque o que eu percebo muito no consultório é, por exemplo, as pessoas tendo um gasto muito alto com suplementação, fazendo atividade física, mas tendo uma alimentação ruim. Pois é. Então não adianta, né? A Eu gente só acho que vai acaba. Não, compensar, né? Vai lá não, no McDonald's, come não. um hambúrguer, mas chega em casa, come uma vitamina C. Aí não adianta. Não. E com certeza você potencializa a ação desses antioxidantes se você tiver uma alimentação adequada. Então você acaba sendo um jogo de ganha-ganha, né? Você acaba suplementando antioxidantes, tendo uma alimentação adequada, com certeza você vai impedir esse processo de inflamação e acabar melhorando sua massa muscular consequentemente. É meio complicado porque, assim, o próprio processo de envelhecimento, a queda de níveis de estradiol já produzem citocinas pró-inflamatórias, né? Que são substâncias que já inflamam o nosso organismo. Então, se a gente só tentar combater com suplemento, não vai dar certo. O suplemento ele não é tão potente a esse ponto. Mas se você tiver uma prática regular de atividade física, com uma alimentação saudável e der um algo a mais para o seu organismo, que são os antioxidantes, aí você vai voar, né? Aí sim que você vai ter uma boa resposta. Tem que E contar aí, uma boa noite de sono, né, Maísa? sim, sem dúvida. Porque também, né, melatonina como antioxidante, Fantástico, fantástico. fantástico. Pessoas que não dormem, que na menopausa acontece muito isso, né? A insônia é muito frequente. Não dormir aumenta o estresse oxidativo muito rápido. Sim. E a melatonina ajuda a Ih, você produzir travou. gordura. Ah, voltou. Eu tô normal aqui. Tá normal? Voltou? Tô. O Aqui tá pessoal tá normal. perguntando direto aqui, mas quem procurar, qual médico procurar para poder fazer esse tipo de suplementação? Você faz consulta online, não faz, Maísa? Ai, gente, ela travou, né? Eu travei também, vocês estão me vendo? Voltou, não voltou nada. Maísa, volta! Travou, ela travou. Ih, saiu. Pronto, fiquei sozinha. Deixa eu ver se ela voltou. Não, ainda não. Maísa, me manda o seu convite para entrar, porque eu não vou te achar aqui nunca.
A hora que eu fui perguntar se ela faz consulta online, mas eu acho que faz. Até porque eu já fiz consulta online com ela. Então, não sei se ela fez só porque era comigo, mas eu acho que ela faz sim. Voltou. Porque eu também vou a médico, né, gente? A Isa volta. Ah, voltou. Voltou? Oba! Voltou. Eu tava contando que eu já fui em consulta online com você. Então, você faz consulta online, Sim, né? faço, faço. O pessoal tava perguntando direto quem procurar para fazer essa suplementação. Então, você como nutróloga trabalha diretamente com isso, né? Sim, E sim, faz consulta online também. faço. Então, bora, vamos. A gente estava onde mesmo que aí travou? Já até me perdi. A gente está no top A gente estava 3 no que top é 3. tratar o estresse oxidativo. Isso E a gente aí, estava falando sobre a importância de ter hábitos de vida saudável e não só ingerir vitaminas, que também não resolve. Né? isso Você tem aí. que realmente mudar o conceito do que é uma vida saudável, o que você está gerando de estresse oxidativo para você. Então, a Isso gente aí. falou da alimentação saudável, da atividade física, de dormir bem e, além disso, de suplementar. Isso. Aí o Bora. top 4 é vitamina D, Vitamina tá? D, Vitamina adoro. D. Eu sei. Adoramos. Adoramos. O que que a Bora. vitamina D faz? Não é que ela aumenta a nossa quantidade de massa muscular, só que ter um nível adequado de vitamina D aumenta a nossa capacidade funcional, né? Então, se a gente tiver uma suplementação adequada, como você mesmo sempre fala, não é dar a mesma quantidade para todo mundo. Tem que acompanhar laboratório, tem que ver quais são as queixas, tem que saber exatamente qual que é a quantidade ideal para cada pessoa. Mas se a gente tiver um nível que seja ótimo, a gente acaba melhorando a nossa resposta muscular, a nossa capacidade muscular. Além do que, se a gente tiver uma quantidade baixa de vitamina D no sangue, acaba predispondo a um maior risco de queda. Então, como a gente já falou aqui uma vez, a gente não está falando sobre estética, não está falando sobre barriga tanquinho, a gente está falando sobre independência, sobre autonomia. Então, qualquer coisa que a gente puder fazer para evitar que tenha uma queda, que tenha uma disfuncionalidade, a gente precisa fazer. E uma delas é o nível adequado de vitamina D. Isso você gosta bastante, que eu sei. Eu gosto, eu gosto. E me conta uma coisa, como é que a gente faz para manter níveis adequados de vitamina D? Olha, hoje em dia é muito difícil a gente conseguir só com exposição solar. Muito difícil. A gente criou, né, uma mentalidade da qual eu compartilho, eu concordo, que é de usar uma barreira química e mecânica, que é o protetor solar, por conta de câncer de pele, por conta de N fatores. Só E que a até gente do acaba processo de envelhecimento mesmo, né? Que é muito mais. também, também. Eu acho que tem que suplementar. Acho que tem boas fontes alimentares de vitamina D, mas não são algo, assim, não são alimentos habituais. Então, óleo de E fígado de também não dão bacalhau. conta, não, do quanto a gente precisa, né? Não, não, com certeza não. E quem garante que a gente consumindo essa quantidade, a gente vai de fato absorver e conseguir transformar na forma ativa da vitamina D? Então, não, eu acho que tem que suplementar mesmo. Exatamente. Aí estão perguntando aqui, tomar quanto por dia? Gente, isso não tem como responder. Até porque vitamina D não é nem vitamina D, né? Mas vitamina D É é um hormônio. hormônio. O hormônio é uma coisa difícil da gente suplementar. Não tem uma dose certa igual para todo mundo. Então, realmente, vocês precisam procurar o atendimento, ver a dosagem da vitamina D de vocês, ver a dosagem do PTH, do cálcio, às vezes cálcio urinário também, fósforo, de água 4 para poder pensar a dose ideal para aquela pessoa. Não é É, assim, não, gente. Se fosse vitamina, né, normal, assim, sei lá, vitamina C, toma 500 miligramas, toma 1 grama todo mundo, ainda vai, mas vitamina D não é o caso, porque ela é um hormônio, ela não é uma vitamina. é isso aí. Então não dá, porque tem umas 500 perguntas, mas qual é a dose? Qual é a dose? Qual é o ideal? Qual eu não sei o que é? Não tem isso, vitamina D não dá para falar, porque é a dose super individual. O que eu ia perguntar, hein? Algum horário para tomar vitamina D? Tem algum jeito diferente? Eu acho melhor tomar sempre junto com refeição, né? É uma vitamina lipossolúvel, então ela acaba sendo mais bem absorvida quando tiver algum alimento e acaba sendo mais bem, acaba tendo uma resposta melhor em termos de nível sérico junto com refeição.
Tá certo. Então, isso aqui é o top que? 4, né? 4. Então, bora pro Top top 5 para 5. depois a gente começar a responder as perguntas também do povo aí. Top 5 é contigo. É terapia de reposição hormonal. Nem É gosto isso. desse assunto aí, nem sou fã desse Não, assunto. quase Bobagem. nada. Quase nada, não ligo para É. isso, não. Mas olha só, tem algum hormônio assim que você veja como melhor para massa magra? A gente até conversou antes sobre isso, né? Eu acho que se não tiver uma quantidade adequada de estradiol, de progesterona, a gente não consegue nem pensar, e provavelmente vai aparecer aí alguma pergunta sobre isso, sobre testosterona, né? Ai, Então, adoro, Maísa. Adoro é, quando penso, a gente pensa é, parecido, né? É bom quando a gente tá na mesma vibe. Porque as porque as pessoas pessoas. acham que, ai, tem É, que resolver a questão de massa magra, vou tomar testosterona. Caracoles! testosterona em mulher é algo assim muito delicado, né? O Uhum. que tem em literatura de indicação formal de testosterona em mulher é para disfunção da libido, de desejo sexual. Mas ainda assim é muito delicado. Então, assim, é uma indicação extremamente precisa, tem que ser feita com acompanhamento médico, com níveis adequados. Não tem no mercado, só para ter uma ideia, não tem no mercado uma quantidade que seja específica para mulher. Tem para homem, mas não tem para mulher. Mas será que para mulher é a mesma quantidade que existe para homem? Não. Então, como é que a gente consegue equilibrar isso para que seja para o organismo feminino? Então, é algo assim muito complicado e assim não é isento de efeitos colaterais. A Não, resposta em e termos pode ter efeitos colaterais, assim, que não seríssimos. volta. Hã? Exato, Que exato. não volta, gente. O negócio é sério. Né? Tem alguns efeitos colaterais da testosterona que você para a testosterona, ok, resolve. Mas tem outros que nunca mais volta a ser como era. Mas Acho que acho que é importante dizer o principal hormônio anabólico da mulher, quer dizer, aquele que é capaz de fazer aumento da massa magra, não é a testosterona, é justamente o estradiol. Então as pessoas ficam focadas nesse negócio, vou tomar testo, vou não sei o quê, vou bombar, nananã, e esquece do básico, né? Testosterona tem que ter aquele solo preparado para receber, é como se fosse meio que uma cereja do bolo. Aí você não tem bolo nenhum que tá querendo botar cereja. E, e não tem resultado. Aí vai só aumentando a dose porque não vê resultado, né? Vai aumentando, 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 aí começa os efeitos colaterais. É uma loucura o que se vê hoje em dia com essa questão de querer aumentar a massa magra à base de testosterona. sim, é um perigo e é o que você falou do efeito não voltar. Então, o efeito androgênico na mulher, dá até para a gente citar alguns, assim, dá para perceber como é importante. A pele fica extremamente oleosa, fica muito mais acneica. A, a mulher pode ter uma rouquidão, né? A voz fica extremamente masculinizada e principalmente alterações de clitóris. Então, o clitóris fica super hipertrofiado e isso é extremamente Aumenta desconfortável. mesmo. Sim. E é E isso extremamente aí, aumento do desconfortável. clitóris, gente, é os efeitos colaterais que não volta. Não Cresceu, gosto. cresceu, acabou. E a voz grossa, se a voz mudar, começar a falar com voz masculina, não volta. A pele melhora, o cabelo para de cair, se tiver esse excesso, mas esses dois efeitos é um caminho sem volta. É isso aí. E mais uma vez, né, é importante falar que não é uma questão estética, é de saúde, é de independência, autonomia. Então não vale a pena você colocar em risco esses possíveis efeitos colaterais que são extremamente prejudiciais, psicologicamente, fisicamente, emocionalmente, tudo, para uma questão que vai virar praticamente estética. Então tem que ter orientação médica, tem que ter uma boa indicação. Em todos os guidelines que falam sobre terapia de testosterona em mulheres, tem assim um limite, um prazo. Se não tiver resposta em 3 meses, suspende. Então, se a indicação foi por alteração de libido, por baixo desejo sexual, se não tiver uma resposta em 3 meses, a indicação falhou, né? Foi uma indicação falha e não teve boa resposta. Então, é o que você falou, precisa primeiro armar o terreno e tem muita coisa que dá para fazer antes de ser feita a testosterona para que haja uma melhora na massa muscular. Exatamente, concordo. Gênero, número e grau. E
Estão perguntando aqui sobre gestrinona. Aí é contigo. Eu não sei. Eu não sei. Aí é você. Eu não sou uma fã de hormônio sintético, né? Acho que todo mundo já está careca de saber disso. A gestrinona foi feita com objetivo para endometriose, e aí sim eu acho que é super legal, porque é bem melhor do que usar uma pílula anticoncepcional, usar um bloqueador, realmente. A gestrinona tem esse efeito porque tem menos efeito colateral, e aí resolveria o problema da endometriose sem tantos efeitos colaterais quanto o concepcional dá. Mas usar gestrinona assim, para tudo nessa vida, aí eu não sou fã. Não consigo gostar de hormônio sintético assim, aleatório para todo mundo, porque tá lá no tal do chip da beleza e vamos todo mundo usar. Eu sou dessa proposta que a gente começou aqui já no início, falando que é uma questão de saúde, não é uma questão de ganho de massa magra a todo custo. Então, eu acho que é para melhorar a saúde, acho que as coisas têm que ser feitas de forma fisiológica, de forma natural, com os hormônios isomoleculares. Eu sou mais. Então, eu deixo a gestrinona para quando tem indicação de tomar remédio de hormônio, que seria o caso da gestrinona. Então, não costumo trabalhar muito com ela, não. Estão perguntando o que acha do DEA. Gosto também, gosto para massa muscular também. Não é uma resposta específica para massa muscular, mas é uma boa reposição pensando em preservação de massa muscular. E tem outros ganhos secundários que é bem legal, né? É bom como neuroprotetor, é bom para memória, aumenta de forma mais fisiológica a testosterona. Tem umas coisas interessantes do DEA, né? Eu também gosto de passar. Você falou agora de aumento indireto de testosterona. Aumentar a vitamina D indiretamente aumenta a testosterona. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer antes de começar uma suplementação com testosterona para tentar aumentar e ter uma boa resposta muscular. Eu já vi um artigo até falando sobre isso em homem até. Homem que suplementava vitamina D apresentavam níveis maiores de testosterona do que os que não suplementavam. Um estudo bom, grande, assim, sabe? Não achei sobre mulher, não, mas acaba que acontece indiretamente, né? Como A gente vitamina acaba D. justificando isso porque a vitamina D aumenta a capacidade funcional. Então a pessoa acaba tendo mais disposição para treinar e acaba, consequentemente, aumentando massa muscular e também aumentando níveis de testosterona indiretamente. E aquele artigo que a gente estava discutindo aí da menopausa, aquele artigo bem legal. Calma aí, que eu tenho uma colinha. Conta um pouquinho esses números aí pra gente. Eu anotei, que eu achei muito legal. Tem alguns números que falam especificamente sobre algumas alterações que acontecem de maneira fisiológica na menopausa. A partir dos 50 anos, que é quando, em teoria, em média, começa a menopausa, tem uma perda de 3 quilos de massa muscular esquelética. Além dessa perda de 3 quilos de massa muscular, tem um ganho de 2,5 quilos de gordura. Uma redução da quantidade de calorias que a gente consome por dia para fazer os nossos processos vitais. Então, por exemplo, a gente gasta, vamos chutar, em torno de 1.200 calorias para continuar respirando, continuar todas as nossas reações metabólicas, 1.200 calorias normalmente. Entramos no processo da menopausa, essa taxa de gasto energético, uma das parcelas do gasto energético, cai em cerca de 100 calorias por dia. Se a gente for pensar isso a longo prazo, dá quase 2 a 3 quilos por semestre, né? Então a gente pode somar isso ao longo do ano, é um ganho de peso muito grande e provavelmente às custas de gordura. Tem um aumento de 10% da insulina de jejum, que é um bom parâmetro para a gente ver a inflamação. Então é um aumento indireto. Pessoal, misericórdia, ferrou. A outra, socorro, todo mundo desesperado. Nossa, todo mundo vai sair com medo. Aí, ô, Maísa. Não, calma, gente. Calma que tem solução. Calma. Então, o artigo ele finaliza com algumas dicas. Aumento de 10% da insulina de jejum e aumento da circunferência cintura-quadril, que isso é um preditor de aumento de doença cardiovascular. Mas aí ele dá dicas, e como sempre a gente já sabe, hábitos nutricionais adequados, um adequado estilo de vida e terapia de reposição hormonal. Ó, estão falando aí só desgraça.
Vai ser desgraça com solução, gente. O importante é a gente Sim. encarar a realidade, saber a fase que está entrando, se preparar para ela, Aí. né? E enfrentar os problemas. O problema é aquela pessoa que tampa o olho, não quer ver nada e deixa a vida se levar. Aí, realmente, a tendência é essa. A gente está visando sobre tendência, mas você pode frear esse processo, retardar esse processo. Quanto antes, melhor. Aplicando tudo isso que a gente está falando, né? As alunas do Ressignifica já sabem tudo que tem que fazer quando entra nessa fase. Elas estão super orientadas sobre isso. E aí, com essa questão de você atuando, né, de forma repetitiva, sabendo que você realmente tem que fazer, esse apocalipse aí que a Maísa desenhou não acontece dessa forma. Gente, é o artigo que tá falando, não sou eu sou boazinha, viu? Mas tem solução, acho que é isso, né, Bia? Acho que tem que falar que tem solução, que é uma fase boa, que dá pra gente repor. Mas Pra... aquele negócio de achar que não, é da idade, não tem o que fazer, é assim mesmo, tem que se acostumar. É isso que realmente não pode aceitar mais, entendeu? O objetivo da gente estar aqui é isso, é ficar com alerta de que, gente, pelo amor de Deus, não aceitem isso, porque senão é ladeira abaixo, né? Com o pé no acelerador. A gente tem como reverter. Aí a outra, graças ao Ressignifique, aprendi, não sei o que, a gente tem que ter conhecimento, muito conhecimento sobre essa fase e ter orientação do que deve fazer de forma correta para ter bons resultados. E a questão da massa magra é isso, a gente não precisa perder massa magra, não precisa ficar com sarcopenia porque entrou na menopausa. Tem muito. A gente já falou 5 dicas aqui, gente, de ouro. Vocês anotaram? Recapitulando, foi quem? Vamos lá. Exercício resistido. Isso. Ingestão proteica adequada. Combate ao estresse oxidativo. Níveis adequados de vitamina D. E reposição hormonal. Certíssimo. Perfeito, Maísa. Gente, vamos tirar uma foto? Vamos, mãe? Vocês tiram, gente, o print, marca a gente? Saudade de você, mas a gente tem que fazer outro curso junto, outra pós-graduação aí. Vamos combinar. Tiraram um pouco. Foi. Essas seguidoras são ótimas. Aí elas já postam, já põem nos stories, a gente compartilha. Essa live foi maravilhosa, sem contar um reencontro aqui, o nosso bate-papo gostoso. Podemos marcar mais, tem bastante dúvidas aí. Vamos, a gente podia fazer de perda de massa gorda, emagrecimento. Tá bom. A gente pode fazer de jejum intermitente, que a gente gosta também. Sim, muito bom. Né? Umas coisas assim. Se vocês quiserem mais dicas aí do que vocês querem que a gente converse, a gente marca outras lives juntas. Vamos responder algumas perguntinhas nesses últimos 10 minutinhos? Vamos? Contato da Maísa. Gente, a Maísa, só vocês clicarem nessa setinha aqui em cima, ó, que vai estar o meu e o dela, vocês entram no Instagram dela e aí vocês conseguem o contato dela lá. Ó, vou abrir uma pergunta aqui. Vou tirar as fotos, as letras. Que letras? O que fica aparecendo, fica subindo as frases. Você consegue tirar? Eu acho que não. Ah, tá. Nem eu. Nunca consegui tirar isso, né? Então deixa. Perda de massa gorda. Estão querendo uma live de suplementos. Ah, live de suplemento. É boa. Eu topo. Vamos fazer. Jejum. O pessoal gostou das minhas dicas aí. Tô procurando aqui, hein? Perguntaram, por exemplo, lembrei aqui para não ficar procurando e gastando tempo procurando. Sobre, por exemplo, maca peruana, tríbulos terrestres, esses suplementos assim, você gosta? Você costuma fazer uso? Você vê resultado? Não tem uma resposta anabólica, né? Então, eles não fazem com que a gente ganhe massa muscular. Mas a maca peruana, por exemplo, é uma ótima estratégia para melhora da libido, mas não de massa muscular. Tríbulos também não tem um efeito anabólico interessante, talvez nem tanto para libido, mas já foi muito utilizado. Não sei se você costuma passar, Bia, ou não? Não uso muito, não. Raro. A maca peruana tem uma boa resposta. Assim, de libido tem uma boa resposta. Para homem também. Alguns homens se queixam um pouquinho de taquicardia, de um pouquinho de sensação de mal-estar,
mas acaba se acostumando ao longo do tempo. Mas também tem É, outras porque mesmo você estratégias. usa marca perona para libido masculina? Tem também. Eu não sei, Dá eu quase não trabalho com homem, então. Mas não é assim uma resposta. O difícil de suplemento, né, que eu acho, é que não tem uma resposta aguda, sabe? Então a pessoa não começa a tomar e já sente uma melhora repentina. Então eu acho que tudo faz parte de um processo. Então, se não tiver uma alimentação saudável e uma prática de atividade física com constância, o suplemento não vai adiantar. Mas se for um algo a mais, né, a cereja do bolo que você está colocando, aí sim tem uma boa resposta. Mas nada é muito agudo em termos de suplementação. É. Ó, E falou de taquicardia com maca. muita gente reclama disso, né? É. Mas, mesma coisa, em relação à atividade física, esse negócio do pré e pós-treino para ganho de massa magra. Tem algum momento assim, melhor para tomar, por exemplo, um whey? É melhor antes, é melhor depois? E Eu aqueles gosto- aminoácidos de absorção ultra rápida, você gosta também? Acho que tudo depende do objetivo. Eu acho que o whey depois acaba fazendo mais sentido em termos de fisiologia, mas se você não tiver um combustível proteico pré, também não vai adiantar. Você não vai conseguir construir massa muscular. É importante falar que para ter ganho de massa muscular, precisa ter uma dieta hipercalórica e hiperproteica. Então, para que a gente tenha uma conta que fique positiva, a gente precisa consumir mais do que a gente está gastando. E isso a gente aumenta através de uma ingestão proteica adequada. Então, talvez tem pessoas que vão precisar de whey pré-treino também. Mas, em geral, o pós-treino faz mais sentido de você repor o estoque de músculo, o estoque de aminoácidos que você perdeu durante a atividade física. Então, no pós tem que ter. Só que um erro bastante comum que as pessoas fazem, no pós só toma whey. Aí também não faz sentido, porque você tem que repor estoque de carboidrato, estoque de glicogênio. Em geral, as formulações de pré-treino que já existem na indústria são de 4 para 1. Uma relação de 4 de aminoácido para 1 de 4 de carboidrato para 1 de proteína. Então, o pós-treino não é só proteico. Então, tem que ter carboidrato também. Que seja um carboidrato adequado, que seja saudável, mas não ter carboidrato não faz você ganhar massa muscular e nem perder massa de gordura. Então, é importante isso também. Tem que tudo dosar, né? Qual que é o treino que você está fazendo, qual que é seu objetivo, como é que está a sua taxa de gordura atualmente, o que você quer ganhar de massa muscular. Então, tudo tem que ser dosado. Mais uma vez, não é uma receita de bolo, mas é melhor no pós-treino e sempre junto com carboidrato. Entende? Outra coisa, por exemplo, você gosta de derribose? Muito, muito de Também derivado. amo. Muito. É bom pra Também caramba. é um outro nootrópico, muito legal. Que ele aumenta também a quantidade de energia que a gente tem em nível cerebral. Aumenta a ATP também cerebral. Tem uma menor taxa de fadiga, aquela fadiga que a gente sente pós-muscular quando faz muita atividade física. E você sentindo menos fadiga, você acaba conseguindo manter uma constância maior de treino. Mais uma vez, não adianta tomar ribose e nos outros dias comer errado, tomar muita bebida alcoólica. Então você tem que pensar o que você está querendo, né? O que você quer de fato investir na sua saúde. Mas é um excelente suplemento. Tá certo. Então vamos finalizar, né, Maísa? Eu adorei essa nossa live, mas Também. precisamos agora preparar para dormir, porque dormir a gente já falou que é essencial como antioxidante, evitar processo de envelhecimento, para ganho de massa magra, para tudo nessa vida. Dormir até 11 horas da noite no máximo, já são 10. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. Mas então vamos marcar outra, Vamos, tá? abre uma caixinha, vê o que as meninas querem. Eu acho que vai ser essa de emagrecimento, hein? A gente falou Tá agora bom. de ganho de massa, de repente a gente faz uma de perda de massa gorda. Combinado. Tá feito. Combinado? Tá bom. Então tá, então depois eu te chamo de novo. Tá bom. Gente, beijo Beijo, pra cada menina. uma de Boa vocês. noite. Tudo de bom. Beijo. Adorei mais te ver. Depois a gente marca Também. outra coisa. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.